Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesta sexta semana da Páscoa e é a semana em que nós nos preparamos para a festa da ascensão de Jesus aos céus. Jesus, ele volta para o Pai. E é importante para nós celebrarmos esta festa com a consciência bem estrita naquilo que Jesus nos diz. Ele fala: eu vou para o Pai, eu volto para o Pai. Significa que Jesus, ele saiu do Pai. Ele veio do céu, conheceu as coisas do céu e nos revelou todas essas coisas. Eu acho bonito todas as vezes que Jesus no Evangelho vai falar alguma coisa sobre o céu, sobre a vida do Pai, ele sempre utiliza pela pedagogia das parábolas. Jesus, ele nos fala através de figuras, para que possamos compreender o que ele nos diz. Quando ele vai falar do juízo, Jesus fala que um rapaz pediu a herança do seu pai, saiu, gastou tudo com prostitutas e numa vida desenfreada, e quando esse rapaz fica sem o que comer, ele se recorda: na casa do meu pai, até os empregados mais pequenos, os menores, têm mais comida do que eu, vou voltar para casa. Uma imagem linda do céu. Quando Jesus também vai contar a experiência dos discípulos, a experiência daqueles que fazem a vontade do Pai, ele utiliza a figuração da família. Todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Hoje, Jesus olha para os discípulos e diz: até agora eu vos falei em mensagens figurativas, mas chegará o momento em que não mais vos falarei em figuras, mas diretamente do Pai. E isso acontece quando Jesus, depois de ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos. Ele já não fala em figuras, ele já fala diretamente sobre Deus, quem é Deus, o porquê que ele veio a esse mundo. Tanto que no Evangelho de hoje, ele nos diz: o Pai vos ama. E porque o Pai vos ama, ele me enviou a este mundo. E se vocês creem em mim, se vocês acreditam em mim, o Pai irá vos amar mais ainda. Nós, enquanto cristãos, acreditamos em um Deus revelado em 3 pessoas. Por isso que quando a gente às vezes escuta esses evangelhos em que Jesus se refere ao Pai, em que Jesus se refere ao Espírito Santo, nós temos que ter a consciência de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus, só que em pessoas diferentes. Nós vamos celebrar esse mistério no dia em que fizermos a reflexão sobre a Santíssima Trindade. Por enquanto, basta-nos descobrir o porquê Jesus veio a esse mundo. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz? Não. Jesus veio a esse mundo para poder fazer partilha de bens entre as pessoas? Não. Jesus veio a esse mundo curar doenças? Também não. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Anunciar o amor de Deus. E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus
por aquilo que Jesus é capaz de dar a nós. Comida, bebida. E não foi diferente no Evangelho. Quando Jesus, ele multiplica o pão e dá de comer aqueles 5.000 homens, quer dizer, 5.000 homens sem contar mulheres e crianças, a multidão vai atrás dele por causa do pão material. E ele olha para eles e diz: vocês vieram aqui porque eu enchi a barriga de vocês? Aí ele está puxando as orelhas, né? Deveríeis vir aqui por causa do amor que eu anuncio, um amor de Deus que é capaz de rejuvenescer, é capaz de recriar, é capaz de renovar qualquer ser humano. Quando a gente compreende isso, nós paramos de bater na porta de Deus apenas quando nós necessitamos de algo. A gente não pode se aproximar de Deus apenas para pedir coisas, mas nós temos que nos aproximar de Deus por aquilo que Ele é. Jesus, diversas vezes, é mostrado no Evangelho num relacionamento íntimo com Deus. Ele não estava interessado naquilo que Deus daria a ele, mas estava interessado em desfrutar da amizade que tinha com Deus. Portanto, Deus, ele olha para Jesus e diz assim: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer, porque Jesus poucas vezes se dirige ao Pai para fazer algum pedido. Faz o pedido da multiplicação do pão, faz o pedido da bênção lá na última ceia, mas a gente não vê Jesus fazendo pedidos a Deus, a gente vê Jesus louvando mais do que pedindo. Quando ele faz aquela oração maravilhosa no Evangelho de São João: ó Pai, eu vos agradeço porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Revelastes àqueles que ninguém dá nada por conta, mas que são capazes de absorver a palavra, que são capazes de realizar aquilo que Deus pede de nós. Tanto é verdade que hoje, na leitura em que nós lemos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, fica claro isso. Chegando em Éfeso, a comunidade, uma comunidade muito viva, cristã, um certo Apolo começa a pregar lá, e esse Apolo conhece apenas o batismo de João, que era um batismo de conversão. E aí a gente vem nessa dificuldade que existe entre nós cristãos hoje, de alguns irmãos de outras igrejas cristãs dizer que você só pode batizar quando você tiver a consciência do que você está fazendo. Esse é o batismo de João, esse é o batismo que Apolo conhecia. E a comunidade de Éfeso, que foi evangelizada por Paulo, começa a ensinar a Apolo um novo jeito de ver a igreja. Começa a ensinar a Apolo que não era um batismo de conversão que Jesus havia proposto, mas é um batismo de inserção na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, na vida do número daqueles que pela palavra seriam salvos. Conseguem perceber como isso é algo maravilhoso para nós? Jesus, ele revela as coisas a partir de sua ressurreição, não apenas mais por imagens, mas por palavras acertadas. Aquela comunidade de Éfeso, ela entendeu, compreendeu que batismo não era para conversão, mas batismo era para fazer pertença. E a igreja mantém isso até hoje. Por isso que nós batizamos crianças.
A igreja batiza, e no nosso meio, a gente tem virado muito protestante. A gente escuta pai e mãe dizendo assim: não, vou deixar para batizar meu filho na hora que ele puder escolher. Ótimo! Então, deixa seu filho poder escolher ir para a escola. Deixa o seu filho poder escolher se ele quer ou não mamar. Deixa o seu filho também escolher se ele quer ou não ser uma pessoa de bem ou uma pessoa de mal. Há coisas na nossa vida que as pessoas escolhem para nós porque é o melhor caminho. O batismo é o melhor caminho para uma criança. Não precisa ter 20 anos. Ah, mas Jesus batizou aos 30. Mas Jesus batizou ao modo de João Batista. Não é ao modo cristão. Vocês compreendem? Como Jesus, ele já não fala mais por figura, ele fala agora de maneira muito clara. Batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra todos é todos, crianças, jovens, rapazes, moças, idosos. Isso é interessante porque nós vamos vendo que a comunidade dos Atos dos Apóstolos, essas viagens que Paulo fazia, essas viagens que os apóstolos faziam, eles iam ensinando a maneira correta de se comportar como cristão. Porque eu não posso comportar como cristão do jeito que eu acho, do jeito que eu concebo. Porque senão eu começo a realizar a minha vontade, não a vontade de Deus. Hoje se encontra pessoas, não é? Totalmente ignorantes, sinceramente, que começam a dizer assim: não, eu não acredito em Deus, eu acredito num eu superior. Vai ser burro assim mais longe? Eu superior? Deus não é eu. Deus não é uma imagem minha projetada, Deus é um outro, Ele é uma pessoa diferente de mim, uma pessoa que pensa, uma pessoa que decide, Ele é diferente de mim e Ele gosta de fazer amizade com a gente. Você já viu, ou se você já viu, você sabe o nome que a gente dá. Uma pessoa que é amiga de si mesmo e fica no espelho conversando consigo mesmo, de que a gente chama essa pessoa? O que é? Doida. Não, não é narcisista não, é doida. Uma pessoa que olha para o espelho e começa a conversar com ela mesma, para mim isso é doido. E as pessoas hoje estão esvaziando a palavra de Jesus e querendo criar uma religião própria, que eu dito as regras da minha vida, igual a gente escuta por aí, meu corpo, minhas regras. Não é que a gente escuta? Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que se a pessoa estivesse pregando alguma coisa que não fosse verdade, a própria comunidade corrigia. Hoje, a comunidade de Éfeso corrige, através de Priscila e Áquila, a Apolo, que estava pregando errado. Apolo, olha, você está pregando o batismo de João Batista, mas Jesus pregou um outro tipo de batismo. Jesus pregou um batismo que coloca todo mundo dentro do coração do Pai. Não é à toa que nós temos na porta da nossa igreja, aqui nasci para o céu. O batismo é nascer para o céu. E quando nós olhamos a ascensão de Jesus, Ele olha e diz: eu estou indo para o Pai, para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus, Ele nos insere no mistério da Santíssima Trindade de uma tal maneira que a gente não pode sair fora. Outro dia, conversando com algumas pessoas ignorantes também, que só pensam pela asa da razão. A gente
Deus nos deu a asa da fé e a asa da razão. Se uma galinha tiver uma asa só, ela voa muito alto? Não, ela esturrica no chão. Ou seja, nós cristãos, para podermos alcançar coisas mais altas, precisamos andar, voar com as asas da razão e com as asas da fé. Porque a gente vai mais longe. Aí a pessoa disse assim, que não acreditava em demônios. Eu falei assim, você pode até querer não acreditar em demônio, mas que o demônio acredita no você e vai querer te tentar, vai toda a vida. Ai, como é que o demônio vai me tentar, padre? Olha para a sua vida, minha filha. Você está com um hoje, está com outro amanhã. Você está sempre falando bobagem, está sempre falando palavrão, está sempre tendo atitudes ruins com seus pais. Isso não é ser influenciado pelo demônio? Se não é, eu vou rasgar o meu documento de ordenação e largar a igreja, que a igreja ensina isso. Tudo aquilo que nós fazemos que vai contra a vontade de Deus é obra do inimigo de Deus. E se você não acredita nele, sinto muito, ele acredita muito em você. E acreditar nele ou não, não tira a realidade da maldade no mundo. Ah, eu não acredito que existe o coronavírus. Então fica sem máscara no meio dos outros aí, que você vai ver o que é bom para tosse na hora que te entubar. Para que você está tomando vacina então, se você não acredita em coronavírus? Tem gente hoje que não acredita ainda que esse vírus está matando depois de 400 mil pessoas morrendo. E tem a audácia de falar, não, coração mata mais. Coração pode matar até mais, mas um vírus que é transmitido, se você tiver, você transmite para 10 pessoas, você tem que tomar cuidado, né? Doença de coração não é transmissível, né? Por isso que nós temos que olhar que a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos. Olha, Jesus, ele falou por meio de parábolas, para que nós pudéssemos compreender a riqueza de Deus na nossa vida. E através da ascensão de Jesus, nós vamos aos poucos mergulhando ainda mais nesse mistério. Por isso que vocês todos são convidados, vocês que nos assistem pela TV Saúde, também vocês que estão aqui conosco no santuário, amanhã vocês não voltam, voltam outras pessoas, mas assistir em casa para saber do capítulo de amanhã. O que acontece na ascensão de Jesus? Qual é a força que Jesus nos dá quando Ele volta para o Pai de onde saiu? Não dá uma curiosidade para a gente? Não vou falar hoje, só amanhã. Quem morrer hoje vai morrer sem saber. Quem morrer amanhã antes da missa também. Porque a gente precisa querer conhecer Deus. Porque Deus quer conhecer-nos. É interessante, só para terminar, não sei se vocês já viram aquele filme A Cabana. É um filme bem bonzinho, mas tem umas coisas lá que, se você não tiver a razão muito boa, você desorienta. Mas é bom assistir. Existe um diálogo entre o Espírito Santo, está na mesa, Deus Pai, que é representado por uma mulher negra, que sabe cozinhar muito bem, e Jesus, que é representado por um rapaz que é carpinteiro. E os três estão reunidos na mesa, conversando com o ator principal. E o ator principal vai contando a vida dele, falando dos filhos, falando das tristezas, falando das alegrias. E no final do jantar, ele coloca o garfo e a faca em cima da mesa e diz assim: espera aí, se vocês são Deus de verdade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, vocês não sabiam tudo o que eu ia dizer antes de eu dizer? Aí a mulher que interpreta o Espírito Santo diz assim: sim, sabíamos, mas nós gostamos de ouvir você falando sobre a sua vida pelo seu olhar. Olha que coisa bonita.
Deus sabe de tudo da nossa vida. A gente nem precisaria dizer nada que Ele sabe, mas Deus, Ele quer ouvir da nossa boca, do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que nós somos. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, mas Ele não consegue entrar no nosso coração e descobrir o sentimento que nós temos. Porque Deus deu essa graça para nós, a liberdade. Deus sabe, mas a maneira com que nós contamos, por isso que a gente vem na capela, não sei se vocês têm esse costume, e começa a falar com Deus. Ah, Senhor, lá em casa está muito difícil, minha mãe está assim, meu pai está assado, meu filho tem feito isso. Nossa, mãe, tem hora que eu desanimo, Senhor, de continuar, mas às vezes eu olho para o Senhor assim, fico pensando, o Senhor está aí sozinho, à toa, sem fazer nada, pregadinho na cruz. Dá um jeito de ir lá em casa, me visitar. Vai lá, o Senhor chegar lá em casa é fácil, é só você ir na rua tal. Olha, a chave lá de casa fica escondida no vaso de flor. É só o Senhor pegar, entrar. Aproveita que no forno tem um broão de fubá e café coado. Mas, Senhor, fecha a porta, porque tem muito ladrão. Não é assim que a gente faz a nossa oração, ou vocês não rezam assim? Ou não reza com amizade com Deus? A gente precisa aprender a falar da nossa vida para Deus, porque Deus quer ouvir a gente. Deus quer saber da nossa vida pela nossa boca. E é bonito quando a oração é feita desse jeito. Por isso que, às vezes, quando a gente está sofrendo e a gente vem brigar com Deus, né? Alguém já brigou com Deus aí? Ah, eu brigo com Deus direto e reto. Eu xingo Ele, sim, seu sem vergonha. Por que o Senhor não fez isso? Nossa, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Nossa Senhora, eu acho que eu não vou olhar para você mais não. E a gente começa a brigar com Deus. Por fim a gente fala assim, ah Deus, quer saber de uma coisa? Eu amo o Senhor assim mesmo. E vai embora para casa. A nossa oração, pelo menos deveria ser feita assim, não é? De coração aberto, louvando e agradecendo a Deus. Que nosso Senhor nos dê a graça de vivermos até amanhã para descobrirmos o que significa na nossa vida a sua ascensão ao céu. No instante de silêncio, falemos com Deus e apresentemos a Ele tudo aquilo que temos e somos, as nossas angústias, as nossas vitórias, as nossas propostas de vida, os nossos sonhos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nossa boca, porque Ele já não fala mais através de figuras conosco. Ele dirige a sua palavra a nós com toda a força do seu Espírito Santo. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos
ao Senhor. Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Confiemo-nos ao Senhor. Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Cantemos.